Olá, tudo bem? Eu sou a arquiteta Gabriela Lotufo, eu sou a docente responsável pelo curso Projeto Arquitetônico em Madeira Engenheirada e eu espero que você tenha aproveitado muito o primeiro módulo do nosso curso e que você também tenha se aprofundado, né, nesse primeiro módulo com o material complementar que foi disponibilizado. E agora espero que você esteja preparado, então, para entrar no segundo módulo do nosso curso, que é o módulo Madeira Engenheirada. Então, no primeiro módulo do nosso curso, a gente viu a matéria-prima madeira, né? A gente entendeu como que essa matéria-prima funciona, da onde que ela vem, por que que ela pode ser considerada sustentável, e a gente também entendeu o conceito por trás das estruturas de madeira engenheirada. Então, agora, nesse segundo módulo, a gente vai realmente se aprofundar nessas estruturas e especificamente nas estruturas que são objeto de estudo do nosso curso, né? Então, nos painéis de CLT e nos elementos de MLC, né, de glulam. Então, na primeira aula desse segundo módulo, a gente vai justamente entender mais a fundo esses produtos, né? E para isso, essa primeira aula, ela se divide em 4 tópicos. Então, no primeiro desses tópicos, a gente vai passar pelos elementos de Glue Laminated Timber, né, que também são conhecidos por MLC, né, por madeira lamelada colada. E no segundo tópico, a gente vai passar para os produtos de CLT, né, então os painéis de Cross Laminated Timber, né, que em português a gente também pode traduzir para madeira lamelada colada cruzada. E no terceiro tópico a gente vai entender como que esses produtos eles se encaixam no processo construtivo de uma edificação, né. Então em que momento desse processo construtivo a gente consegue, encaixar esses produtos, né, em que momento que eles entram. E no quarto tópico, a gente vai realmente se aprofundar, a gente vai entender, né, na verdade, a visão geral do processo construtivo exclusivamente das estruturas de madeira engenheirada, né? Então, a gente vai entender como que o processo construtivo industrializado dessas estruturas de madeira engenheirada, como que ele está organizado, como que ele funciona e quais são as etapas que fazem parte desse processo construtivo. E para começar, vale a gente lembrar que a gente viu lá na segunda aula do nosso curso que essas duas tecnologias, então os painéis de CLT ou os elementos de glulam, eles podem ser até considerados como a mesma tecnologia, né. Então, os dois se baseiam no princípio da colagem de lamelas para sua confecção, né. Eles se baseiam no mesmo conceito, né, na mesma ideia. E por isso que a gente pode considerar até que são a mesma tecnologia. A única diferença entre eles é que no caso dos painéis de CLT, essa colagem das lamelas, ela acontece de forma perpendicular em relação às camadas desse painel, né. Então a gente tem uma camada colada em sentido perpendicular em relação às camadas adjacentes. E no caso do glulam ou do MLC, essa colagem das lamelas ela ocorre de forma paralela, né. Então essas lamelas elas são coladas uma acima das outras de forma paralela. E a gente vai começar o primeiro tópico, então, na nossa aula de hoje, justamente entendendo mais a fundo esse produto do glulam, né, o que que é, como que funciona o MLC. E a gente também vai entender, a gente vai passar por 3 exemplos de edificações que foram construídas no Brasil com esses produtos, né, para entender justamente como que eles podem ser empregados na edificação. Mas a gente vai passar só por 3 exemplos, né, na verdade a gente, ao longo do curso, vai mostrar muitas outras edificações que foram, fabricadas, né, que foram estruturadas com esses produtos de madeira engenheirada, mas aqui a gente vai passar por 3 só para já ilustrar a forma de emprego desses produtos em uma edificação. E antes da gente entrar nas características e nesses exemplos, né, desses produtos de madeira engenheirada, desses produtos de glulam, vale a gente passar por um aspecto que é muito importante quando a gente fala desses produtos de madeira engenheirada, que é a emenda dessas lamelas, né? Isso vale tanto para os painéis de CLT quanto para esses pilares e vigas, né, para esses elementos de glulam, né. Então, como a gente viu lá na aula passada, o conceito por trás de todo produto de madeira engenheirada é a desagregação da madeira em pedaços menores
para que então a gente possa proceder com a união desses pedaços menores e confeccionar então um produto compósito, né. E no caso desses 2 produtos, então no caso do CLT e do MLC, esse início de produção desses produtos de madeira engenheirada, ele começa com a união dessas lamelas de madeira, né. Então justamente nessa ideia de pegar uma madeira bruta, desagregar ela em pedaços menores, então unir ela para confeccionar um produto com uma qualidade superior, né, com características mais uniformes e com uma resistência também e dimensões até superiores em relação à madeira bruta original, né. Então, para isso, a emenda dessas lamelas é realizada com emendas dentadas, né, com essas finger joints, como é o nome original, e essas emendas dentadas, elas se equivalem a soldas, quando a gente for comparar uma estrutura de madeira com uma estrutura de aço, né. Então elas permitem a continuidade dessa lamela, para que a gente possa confeccionar lamelas com comprimentos aí, com dimensões de até 12, 14 metros, e não depender de uma tora de madeira com essa dimensão, né, contínua com essa dimensão, para poder fabricar o nosso produto de madeira engenheirada. Então essas lamelas, essas emendas dentadas, elas realmente são esses dentinhos que são realizados na madeira para possibilitar a colagem da lamela, a emenda da lamela com uma área de contato muito maior, né. Então esses dentinhos, eles permitem uma superfície de aplicação da cola muito grande, que realmente dá essa continuidade nessa lamela, né. E essa emenda dentada, ela pode ser realizada na superfície das lamelas, então na face das lamelas, aí a gente consegue ver esses dentinhos nessa face das lamelas, e na lateral dessa lamela fica só esse risco, né, só esse encontro reto entre as 2 lamelas, ou essas emendas dentadas, elas também podem ser realizadas na lateral dessas lamelas, né. E nesse caso a gente vê esses dentinhos na lateral da lamela, no equivalentes à espessura dessa lamela, e na superfície a gente vê apenas um encontro reto, né, entre 2 lamelas, a gente não vê nenhum dentinho. Então, para a gente confeccionar um produto de glulam, essas lamelas emendadas, elas são empilhadas, né, umas em cima das outras, elas são posicionadas, de forma paralela, uma em relação à outra, e a partir de 3 camadas, a partir de 3 lamelas, a gente já considera que é um elemento de glulam, né, que é um produto de MLC. E a espessura de cada uma dessas lamelas, né, a espessura de cada uma dessas camadas que vai compor o MLC, ela varia de acordo com o fornecimento da matéria-prima. Então, de acordo com a matéria-prima que o fabricante tem disponível no seu processo de fabricação, né. Então, também a espécie da madeira que está sendo utilizada, então o tipo de madeira que está sendo utilizado, então ou o pinus ou eucalipto, no caso do Brasil, né. Mas, em geral, a intenção é sempre colar a maior espessura disponível de madeira, isso para que a gente tenha menos cola, no todo dessa viga, porque a cola é o elemento mais caro, né, o produto mais caro na composição aí desse produto de madeira engenheirada. Então o ideal é usar a menor quantidade de cola possível, né. Então para isso é utilizada a maior espessura possível de lamela, e essa maior espessura é em torno aí de 40 milímetros. Ela vai variar se for uma espécie de pinus ou de eucalipto, e também vai variar de acordo com o fornecedor dessa matéria-prima, mas vamos considerar aí 40 milímetros só para a gente entender como que funciona esse produto, né. E a espessura final dessa viga ou desse pilar, desse produto de MLC, ela vai depender do projeto estrutural, né, então do dimensionamento da estrutura. Quem vai definir a quantidade de lamelas que vão ser coladas para configurar esse produto de glulam é o engenheiro calculista que está realizando o dimensionamento dessa estrutura, né. Então a gente pode ter um elemento de glulam de 120 milímetros, de 160 milímetros, de 200 milímetros, 240 e assim por diante, né, até chegar na quantidade de camadas definida pelo projeto estrutural. E como a gente viu também no módulo passado, né, na primeira aula do nosso curso, a madeira é um material anisotrópico, né? Isso significa que as propriedades desse material, elas vão alterar de acordo com o sentido de aplicação da força nesse material,
né? E as forças de tração e compressão, elas são muito melhor absorvidas no sentido das fibras da madeira, né? Então, quando aplicadas paralelas às fibras da madeira. Então, consequentemente, quando a gente cola essas lamelas com as fibras posicionadas na horizontal, então essas fibras de madeira posicionadas uma acima das outras na horizontal, a gente tem a transmissão da carga ao longo dessas fibras, então também na horizontal. Aí, nesse caso, o produto que é resultante dessa configuração, né, com lamelas posicionadas na horizontal, ele vai atuar como uma viga. Então, ele vai atuar transmitindo essa carga na horizontal. Mas, do contrário, quando a gente posiciona esse produto de MLC, né, esse produto de glulam, na vertical, então, quando essas lamelas, né, quando essas fibras estão posicionadas na vertical, aí, nesse caso, a transmissão da carga, ela também ocorre na vertical, né, ela também ocorre alinhada a essas fibras. E esse produto de glulam que está posicionado na vertical, ele vai atuar como um pilar, né, então, ele vai atuar transmitindo essa carga na vertical. E agora a gente vai ver, então, 3 exemplos de aplicação desses produtos, então, de vigas de MLC e de pilares de MLC em edificações que foram construídas no Brasil. E a primeira dessas edificações é uma moradia estudantil da Fundação Bradesco, que está localizada na cidade de Formoso do Araguaia, em Tocantins. E esse projeto, ele é um projeto muito premiado, ele é um projeto que ele foi muito divulgado e muito conhecido. Talvez até você também já tenha visto esse projeto, né, a divulgação desse projeto. Ele é de autoria, ele foi projetado pelos escritórios de arquitetura Aleph Zero e do arquiteto Marcelo Rosenbaum, e ele abriga, então, estudantes de uma escola rural do estado de Tocantins. E ele é formado, esse complexo, ele é formado por 2 vilas idênticas, que tem esse formato aqui mais horizontal, que a gente vê nessa imagem. Então, a estrutura de MLC, ela é utilizada para compor a cobertura dessas 2 vilas, e cada uma dessas vilas abriga 270 alunos, sendo que uma é para mulheres e outra é para homens. Então, no total, esse complexo aí dessa estrutura de MLC, ele abriga 540 alunos. E aqui em um zoom dessa edificação, né, em um zoom dessa vila, a gente consegue ver como que a estrutura de MLC ela está composta. Então, a gente consegue ver que essa estrutura ela é formada por pilares de MLC, pilares muito esbeltos de MLC, e por vigas de MLC. Né? Então, são vigas principais apoiadas nesses pilares, criando esses pórticos de MLC, e vigas secundárias de MLC, que se apoiam nas vigas principais e recebem a cobertura. Nessa cobertura que, no caso, ela é formada por telhas metálicas. E a gente percebe também aqui nessa imagem, já é legal a gente começar a ir olhando a forma como a estrutura de madeira ela foi incorporada no projeto arquitetônico. Né? Então, nesse caso, a gente consegue ver que os beirais dessa edificação, eles são muito grandes. Né? Então, essa estrutura ela fica mais protegida contra as intempéries, né? Contra a umidade, que é um dos fatores que a gente precisa evitar ao máximo, né? A gente nunca pode expor a nossa estrutura aí a presença constante de umidade. Então, nesse caso, essa edificação ela foi estruturada com esses grandes beirais que ajudam a proteger a estrutura de madeira engenheirada. E a estrutura no todo dela, ela é formada, então, ela forma uma grande cobertura, então essa edificação, nessa edificação, o MLC ele foi utilizado para configurar essa grande cobertura, e abaixo dessa cobertura, as moradias mesmo, né, as habitações dos estudantes, elas foram construídas com alvenaria. Né? Então, a gente tem a associação desses diferentes materiais no caso desse projeto específico. E a gente consegue ver até aqui nessa imagem a alvenaria, que é utilizada no pavimento inferior, né, para compor esses blocos de moradias, e a cobertura, né, toda essa estrutura da cobertura com pilares e vigas de MLC. E aqui nesse esquema a gente consegue ver como que essa estrutura também ela se desenvolve, né? Então a gente tem essa grande cobertura com pátios centrais que criam essas aberturas no térreo. E na parte inferior dessa grande cobertura, a gente tem os blocos de alvenaria, que aí são as moradias mesmo, né? São os abrigos dos estudantes dessa fundação. E essa estrutura, ela foi montada no ano de 2015 e ela possui uma área total
de 25.700 metros quadrados. Então, é uma estrutura bem grande, bem significativa, e ela se tornou, inclusive, um marco das estruturas de madeira que já foram construídas no Brasil. A gente consegue ver aqui um pouquinho da montagem dessa estrutura, e nesse caso, os pilares e vigas de MLC dessa edificação aqui, eles foram fornecidos pela empresa Ita Construtora, que é uma das empresas, até uma das mais conhecidas, né, nesse mercado de madeira engenheirada no Brasil. Eles fornecem exclusivamente pilares e vigas de MLC, e eles utilizam como matéria-prima desses produtos engenheirados o eucalipto, né? Então, nesse caso, essa estrutura é uma estrutura de eucalipto. E o segundo projeto que eu quero mostrar para você hoje é o projeto da Praia da Grama, né, que é um clube, é uma estrutura que abriga um clube e que foi construída em 2020 na cidade de Itupeva, né, uma cidade no interior do estado de São Paulo. E um aspecto muito interessante dessa estrutura é que ela se desenvolve em um formato de semicírculo, né? Então, a gente tem na parte posterior desse clube um muro com esse formato de semicírculo que foi construído com alvenaria e estrutura de concreto, então pilares e vigas de concreto e vedação em alvenaria. E esse muro ele apoia vigas de MLC que são apoiadas na parte da frente aí por estrutura metálica, né? Então por pilares e vigas metálicos. E essas vigas de MLC, então, elas são dispostas nesse formato cônico para criar essa cobertura aí no formato de semicírculo. E aqui a gente consegue ver uma imagem aérea durante a montagem dessa estrutura. É possível ver direitinho esse semicírculo se formando. E a intenção desse projeto, né, nessa forma de semicírculo, é justamente para acompanhar o formato de uma piscina de ondas que está localizada aí no centro de todo esse conjunto, né? Então, aqui nessa imagem aérea que foi tirada com a edificação já concluída, né, com a construção já finalizada, a gente vê essa piscina de onda central e essa estrutura com esse formato de semicírculo que se desenvolve aí ao longo dessa piscina de ondas. E a cobertura, então, ela é constituída por vigas de MLC. Então, no caso dessa estrutura, o MLC, ele foi utilizado apenas nas vigas da cobertura e ele foi fechado, então essa cobertura ela foi fechada por painéis de OSB, placas de OSB, que é aquele tipo de placa que a gente viu na aula passada, né, que é aquele aglomerado de partículas de madeira. Então essas vigas de MLC, elas recebem essas placas de OSB e elas se apoiam na parte posterior, então no trecho posterior desse clube, em uma estrutura de concreto, né, no muro de concreto, e na parte da frente em pilares e vigas metálicos. Nessa imagem a gente consegue ver direitinho como essa estrutura é suportada, como essa estrutura de madeira, né, é suportada por essa estrutura metálica, e a gente tem pilares metálicos que recebem essas vigas metálicas invertidas, né? Então, na parte inferior da edificação, a gente não vê as vigas metálicas, elas são visíveis apenas na cobertura, e elas suspendem, então elas fixam essas vigas de MLC de forma suspensa, né? Essas vigas de MLC ficam atirantadas e fixadas por esses conectores laranjinhas nas vigas metálicas. E aqui nessa imagem da montagem dessa estrutura, a gente vê certinho o muro de concreto na parte posterior da estrutura, que apoiam essas vigas de MLC, e as vigas de MLC aí sendo apoiadas na parte da frente nos pilares metálicos, que vão receber uma viga metálica, que vão apoiar mais vigas de MLC. Então, é uma estrutura aí mais complexa, né, e que utiliza diferentes materiais para essa composição final aí da edificação. E essa edificação ao todo, nessa cobertura ao todo, ela possui mais de 3.000 metros quadrados de área coberta, então é uma edificação também bastante grande, com um porte grande, e é uma edificação térrea, né? A gente não ela compõe apenas a cobertura desse espaço térreo. E essa estrutura ela foi fornecida pela empresa Crosslan, que também é uma empresa que atua nesse mercado, nesse fornecimento, né? Fornecimento e montagem das estruturas de madeira engenheirada no Brasil. E aqui nessa imagem a gente consegue ver como a viga metálica invertida ela não é visível na parte inferior da estrutura.
né? A gente também consegue ver na parte inferior que os painéis de OSB, eles estão visíveis aqui nessa imagem, eles foram pintados de preto, né? Então eles ficam com essa aparência mais escura, né? Não a aparência natural deles. Mas a madeira, nesse caso, ficou com a aparência natural, então a gente vê que é uma viga mesmo de madeira, uma viga de MLC, e a matéria-prima nessa estrutura foi o pinus, né? Então, o material que foi utilizado, a madeira que foi utilizada para confeccionar essa estrutura foi a madeira de pinus. E o terceiro e último projeto que eu quero te mostrar hoje é o projeto do complexo industrial da empresa Monte Calm, né? Então, são galpões industriais que foram montados no ano de 2019 na cidade de Mairinque, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo também. E o conjunto desses dois galpões, então são dois galpões ao todo que compõem aí esse complexo, ele tem área, né, o conjunto total tem uma área construída de 9.200 metros quadrados. Então aqui a gente só está vendo edificações realmente de grande porte, não são edificações pequenas, são edificações aí com uma área bem significativa. E nessa imagem a gente consegue ver os dois complexos, os dois galpões, né, que foram construídos, e o projeto aqui dessa edificação é do arquiteto Sérgio Sampaio. E essa estrutura ela é composta por pilares de concreto pré-moldado e vigas de MLC. Né? Então, também, nesse caso, também é uma estrutura híbrida que utiliza diferentes materiais de construção. E o MLC, né, os produtos de MLC, eles foram utilizados nesse caso como vigas. Né? Então, essas vigas que se apoiam em pilares pré-moldados, então pilares de concreto pré-moldado, e recebem também, apoiam uma telha metálica. Né? Então, também é essa mistura aí de materiais que compõem essa edificação. E esses galpões, eles são formados por dois vãos. Então, a gente tem 3 pilares de concreto que criam 2 vãos e essas vigas, então, vencem vãos de 20 metros, né? Então, também são vigas bem grandes que vencem esse vão de 20 metros e possuem mais de 1 metro de altura. Né? Nessa imagem, a gente perde um pouco a noção da escala, mas é um galpão realmente muito grande, né? Com uma altura, um pé direito muito alto. E como a gente viu na imagem anterior, nesses galpões, né, nesse complexo, foram utilizadas vigas curvas. Né? Então, a gente tem 2 galpões, sendo que um galpão ele utiliza vigas com formato de arco, então ele forma essa cobertura, ela forma essa cobertura em arco, e o segundo galpão ele forma uma cobertura com formato de S, né? Então a gente tem cada viga com uma curvatura diferente, formando esse S aí que cria essa cobertura do galpão. Então, aqui no primeiro galpão, a gente vê esse formato em arco. E no segundo galpão, a gente vê esse formato em S, né? Que configura essa cobertura aí com um formato um pouco mais orgânico para esse galpão industrial. E essa estrutura, ela também foi fornecida pela Croslan, assim como a estrutura anterior. E nessas vigas também foi utilizada a matéria-prima de pinos, né? Então, também é um MLC de pinos, assim como do projeto da Praia da Grama. E a intenção em mostrar esses 3 projetos para você hoje foi justamente mostrar os diferentes usos que a gente pode ter com esses elementos de MLC. Né? Então, a gente viu um projeto de uma moradia estudantil, um projeto de um clube e um projeto de um galpão industrial. Né? Então, são usos bem diversificados e a forma de emprego desses elementos como pilares e vigas ou apenas como vigas, né? Criando essa cobertura. E a gente também viu que a gente pode ter uma associação com outros materiais de construção. Né? Então, o MLC ele consegue muito bem se associar a outros tipos de construção, a estruturas de concreto, a estruturas metálicas ou mesmo a alvenaria, para criar edificações bem diversificadas. Né? Então, é um produto de madeira engenheirada que possui aí uma possibilidade de emprego muito ampla, né? Muito diversificada. E com isso, a gente fecha o nosso primeiro tópico da aula de hoje.